Meus irmãos, meus amados, minhas amadas, estou aqui para trazer uma palavra do Senhor Jesus para o seu coração. Quero estar lendo aqui para os irmãos Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Aqui a palavra do Senhor Deus, ela diz: E eu profetizei conforme a ordem que recebi, a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Amém, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ela está aqui trazendo para nós que o profeta, ele ouviu a voz do Senhor e ele profetizou como o Senhor deu ordem. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele tem nos dado ordens para a gente profetizar, para a gente dizer, para a gente executar, para a gente fazer. Cabe ao profeta, cabe ao servo de Deus a estar com o coração apercebido para ouvir a voz do Espírito Santo. E foi nessa profecia que Deus, ele mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos. E Deus fez Ezequiel andar sobre aquele vale de ossos secos, ao redor daquele vale de ossos secos, e perguntou se aquele vale de ossos secos poderia reviver. Então o profeta, muito sabiamente, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Irmãos, porque o profeta, ele bem sabe que Deus sabe de tudo, Deus pode todas as coisas. Mas nós sabemos que também tem vários falsos profetas que pegam versículos bíblicos e distorcem a palavra de Deus, e usam a palavra de Deus segundo as suas vontades, segundo os seus costumes, olhando para os mandamentos dos homens e esquecem os mandamentos do Senhor. Mas nós sabemos que Ezequiel, quando ele começou a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, a palavra de Deus, ela nos diz que houve um reboliço. E esse reboliço começou a se transformar aqueles ossos secos em carne, em pele. E aquele vale de ossos secos, ele começou a se colocar de pé. Porque para os olhos naturais, carnais dos homens, às vezes a gente olha algo que é impossível aos nossos olhos, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que é possível a trazer à vida aquilo, à existência, aquilo que já não existe mais. Eu não digo só de um sonho, de uma vontade de ter uma casa, ou de um carro, ou de algo natural dessa terra, mas eu digo, irmãos, algo muito além, que é a vida eterna. Porque esse vale de ossos secos simboliza todo o povo de Deus que estava destruído, que já tinha sido destruído, e o povo já estava morto. Ali um grande exército, um exército morto. E se nós prestarmos atenção no versículo 7, quando a palavra de Deus diz que não haviam, o Espírito, no versículo 8, irmãos, diz que não havia o Espírito neles. Mesmo eles estando de pé, não havia o Espírito neles. Assim, muitas vezes as pessoas têm andado, nós temos andado, o ser humano tem andado de pé, mas sem o Espírito de Deus. Mas quando a Bíblia diz que Deus envia os seus servos, envia os seus profetas, era para que profetizasse o Espírito Santo de Deus sobre a vida do povo. Foi quando ali Deus, ele abriu a boca do profeta e foi profetizado pelo Filho, de Deus, a vida sobre o homem, o Espírito sobre o homem. Porque se hoje o Evangelho da vida eterna chegou a nós, foi por causa do Filho de Deus, que deu o teu sangue na cruz, que morreu e que ressuscitou e que vive, está assentado à direita de Deus Pai. E quando esse Espírito Santo, ele chega na nossa vida, ele muda o nosso caráter, ele muda o nosso jeito de pensar, ele muda o nosso jeito de agir, ele muda todo o nosso coração, ele nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele começa a trazer palavras novas no nosso coração para apresentar diante de Deus. Porque a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio.
E se nós falamos muito de Deus, falamos muito de Jesus, falamos muito do Espírito Santo, glorificamos a Ele, é porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, se nós ficamos conversando fiado, começamos a fazer fofoca, começamos a pegar e ver coisas que não edificam a alma, fazer coisas que não edificam a alma, nos prova que somos longe de Deus. Mas, irmãos, não existe nenhum homem sequer perfeito a não ser o próprio Filho de Deus. Quando nós falhamos e nós pecamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel diante de Deus para nos perdoar, para lutar por nós. Então que nós venhamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque em Ezequiel 37, irmãos, versículo 7, versículo 8, está falando que ali não tinha o Espírito de Deus. E se nós temos que mudar a nossa vida, nós temos que ter o Espírito de Deus na nossa vida. E como adquirir o Espírito de Deus sobre nossas vidas? É crendo na profecia, é acreditando na palavra de Deus, é nos prostrando diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus, ela diz que diante de Deus vai se dobrar todo o joelho, diante de Deus toda a língua vai confessar que só o Senhor é Deus e não há outro Deus. Muitas pessoas estão seguindo imagens de esculturas, estão seguindo a idolatria, estão seguindo a feitiçaria. A Bíblia é a base de todo conhecimento para o homem, revela todas as coisas para o homem. E na palavra de Deus diz que nós não devemos adorar imagens de esculturas. A Bíblia compara imagens de escultura com algo que não tem espírito, algo que está vivo, mas está morto, algo que parece estar vivo, mas está morto. Não está vivo, irmãos. Porque você desenha uma imagem de escultura ou forma um Deus que não pode falar, não pode ouvir, não pode te salvar. Mas Deus habita nos céus e Ele é eterno. E a palavra também, ela fala em Salmos que Deus ia transformar as pessoas que seguissem a idolatria como as imagens de esculturas, cegos, surdos, mudos. Então, irmãos, acordem enquanto é tempo, porque a Bíblia diz que Jesus veio dar vista aos cegos. Acordem enquanto é tempo, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio fazer o coxo andar. A Bíblia diz que Jesus ele veio trazer a esperança para aqueles que não tinham mais esperança. São as pessoas que estão cegas. Muitas vezes a cegueira não é somente a pessoa que não consegue enxergar visualmente, mas é a pessoa que adora imagens de escultura, também é cego. Não vê que o próprio Criador habita nos céus e Ele é eterno, Ele é um. Deixai-vos da idolatria, diz o Senhor. Deixai-vos da ira, deixai-vos da soberba, diz o Senhor. A palavra do Senhor, ela fala conosco nos dias de hoje, que o tempo está chegando, em que você não vai mais conseguir encontrar a palavra de Deus na terra, porque a palavra de Deus, ela está sumindo da terra. Você não vai conseguir mais encontrar os profetas que pregam a verdade, porque a palavra de Deus, ela vai ser retirada da terra. E quando esse dia chegar, a Bíblia diz que muitos vão andar de um lado para o outro, vão andar de um mar para o outro, vão procurar a verdade, mas não encontrarão. Porque é muita iniquidade na terra e a palavra de Deus, ela está cada vez mais extinta. Mas não é porque a palavra de Deus vai passar, não, irmãos. É porque Deus vai retirar a igreja dele da terra. Deus vai tirar a igreja dele da terra. Deus vai tirar a igreja dele da terra para que somente o mundo pereça. Mas aquele que tem a vida eterna, aquele que está na igreja ligado, a Bíblia diz: Tu és a minha igreja e sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então nós temos que acreditar que Ezequiel 37 também está falando do povo de Israel, porque o povo de Israel abandonou o Senhor teu Deus. O povo de Israel se desviou do verdadeiro Deus e começou a idolatrar, começou a fazer coisas erradas que não diz nas Escrituras. E por conta disso, Deus espalhou Israel pelos 4 cantos da terra. Por causa disso, os inimigos entraram no templo de Jerusalém, a casa que se chama pelo nome de Deus, e destruíram o templo de Deus. Mas a palavra de Deus também fala que o Senhor vai voltar e vai querer conta da Babilônia de todos os vasos da casa do Senhor. Vai querer conta de tudo aquilo que o inimigo fez dentro da terra de Jerusalém. E Deus vai reunir o povo dele que está espalhado aos 4 cantos da terra, né? Ele vai reunir o povo dele. E a Bíblia diz que nesse dia um será o Senhor e um será o teu nome.
A Bíblia também diz que o Senhor será rei de toda a terra. A palavra de Deus em Apocalipse, ela fala que quando tocar a 7ª trombeta, irmãos, o Senhor ele vai se levantar para poder destruir aqueles que destroem a terra. Quantos hoje, irmãos, têm destruído a terra com falsas doutrinas, têm destruído a terra dentro das escolas, têm destruído a terra do Senhor, quando as pessoas pegam e colocam droga na mão de crianças, drogas no meio da sociedade, bebidas, cigarros, corrupção, tudo isso destrói a terra. Quando o homem mata o próprio homem, tira a vida um dos outros, isso é destruir a terra. E a palavra de Deus fala que o próprio Messias, quando ele voltar, ele vai destruir todos os que destroem a terra. É por isso que você está vendo aí, irmãos, na terra, e aconteceu o que está acontecendo. A pessoa de repente vai assaltar, igual eu mesmo, eu testemunhei de ver uma pessoa que, em um vídeo, irmãos, uma pessoa que foi assaltar e a pessoa ela morreu na hora ali que estava cometendo assalto. Porque Deus ele está fazendo isso, quem faz tudo isso é Deus. Irmãos, está muito próximo da trombeta soar. E aqueles que não tiverem espírito, irmãos, não vai escutar o som da trombeta. Vai perder a volta do Senhor. Mas se hoje, irmãos, a gente buscar a presença do Espírito Santo de Deus e pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho pecado, eu sou pecador, e se humilhar diante de Deus e confessar a Deus o pecado, irmãos, Deus ele é fiel para perdoar a gente. Deus ele é fiel para nos dar a vitória, porque o inimigo ele é o acusador. É aquele que fica diante de Deus falando do nosso pecado, as nossas falhas, os nossos erros. Ele fica ali dia após dia diante de Deus. A Bíblia diz que ele está lá diante de Deus acusando o homem. Mas a Bíblia diz que no céu vai ter uma grande batalha. E nessa batalha se levantará Miguel e os seus anjos. E se levantará o dragão e os seus anjos. Mas a palavra de Deus em Apocalipse diz que não se achou mais lugar para o diabo e nem para os seus anjos. E o diabo foi precipitado na terra. O diabo ele é um enganador, a antiga serpente, Satanás, que é o dragão, irmãos. Ele é que engana toda a terra. É ele que coloca as imagens de escultura para as pessoas idolatrar. É ele que coloca a pessoa idolatrando futebol. É ele que coloca a pessoa idolatrando o ídolo da música hoje no mundo, né? Hoje a pessoa olha muitos ídolos, né? As pessoas, eu idolatro, sou fã daquela pessoa, mas não é fã do sacrifício que Jesus fez na cruz. Não é fã daquilo que Jesus fez, que foi dar todo o sangue dele para nos salvar, para poder nos dar a vida eterna. Nós temos que abrir a nossa boca e falar assim: Senhor Deus de Israel, Senhor Jeová dos exércitos, único Deus, obrigado por ter enviado Jesus Cristo, teu Filho. E hoje, Senhor, eu sou livre das drogas, hoje eu sou livre do cigarro, hoje eu sou livre da bebida, da mentira, Pai. Eu continuo sendo falho, continuo sendo pecador, mas hoje eu sei, meu Pai, que a cada dia o Senhor lava os meus pés, que a cada dia o Senhor me perdoa, porque Jesus Cristo, o Senhor, Ele diz para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte no meu reino. E Pedro, muito humildemente, ele virou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, não lava somente os meus pés, mas, Senhor, lava todo o meu corpo. O Senhor Jesus ali, ele pegou para Pedro e disse para Pedro: Pedro, não necessitais de lavar todo o teu corpo, mas somente os teus pés. Sabe o que significa isso, meu irmão? Significa que o Senhor, ele estava dizendo: Pedro, você já está no reino de Deus. Quando você errar, Pedro, eu vou te perdoar, mas arrependa-se, Pedro, do seu pecado, porque eu sou fiel para te perdoar, é eu que lavo os teus pés, Pedro. Porque a palavra de Deus, ela fala que nós temos que pedir perdão a Deus, e isso é lavar os nossos pés. Isso, irmãos, é quando nós estamos profetizando sobre as nações, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre o reino de Deus, como o profeta Ezequiel 37 foi profetizado. Levante-se, ó vale de ossos secos, erga-se, ponha de pé. Foi assim que o profeta profetizou, porque o Espírito de Deus lhe ordena que se coloque de pé, todos os mortos se coloquem de pé, abra os teus olhos, veja a glória de Deus. Se colocar de pé quer dizer que Deus vai resgatar Israel. Deus não abandonou Israel. Você pode ver que o Espírito de Deus está sobre Jerusalém. Você pode ver que o Espírito de Deus está chegando nos 4 cantos da terra e está libertando as pessoas.
Quantas pessoas que era um bebum, era um cachaceiro, era um drogado e hoje já não é mais porque o Senhor libertou aquela pessoa. Quantas pessoas que era julgada pelo mundo, era apenas um qualquer, mas hoje é um grande pregador da palavra do Evangelho do Senhor. Isso é o barulho, isso é os ossos se pondo de pé, isso é os ossos se levantando, o vale de ossos secos sendo transformado. Mas para isso acontecer, tem que se levantar os verdadeiros profetas do Senhor, porque Ezequiel ele não estava brincando de ser profeta não, ele estava ali pregando a verdade do Senhor, e ele disse: assim como o Senhor me disse, eu profetizei. Assim como o Senhor tem me levado na igreja, na casa do Senhor, eu tenho profetizado. É assim que tem que ser os verdadeiros servos de Deus. Agora, se você chega num lugar que tem idolatria, que tem feitiçaria, que tem tudo aquilo e você aceita, que profeta que é você? Que autoridade do Espírito Santo que tem você, que tem medo de falar a verdade de Deus? A Bíblia diz que ele levantou os profetas para derrubar, para dar a destruição, também para edificar e para plantar, mas é também para arrancar. Ele levantou os profetas para pregar a verdade, queira ou não queira. Ezequiel capítulo 2 diz: você, Ezequiel, vai, e eu farei o seu rosto mais duro do que o deles. Porque os falsos profetas, irmãos, quando eles batem de frente com um profeta verdadeiro, eles tentam fazer cara dura, eles tentam se dar um de brabo, mas a Bíblia diz que diante de Deus se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E quando o Senhor voltar, ele vai tomar o reino dele. O que é tomar o reino, irmão? É arrancar das mãos do diabo. Porque a Bíblia ela diz que o mundo foi jaz do maligno. Mas o mundo, né? Nós não estamos no mundo, mas o mundo ele vai passar a ser de Deus, porque a Bíblia diz que ele vai tomar o reino dele de volta. É só por um tempo que o diabo ele está aí, irmão, fazendo as iniquidades dele. O tempo dele já está determinado. A ira de Deus vai descer sobre o diabo, vai destruir Satanás. A Bíblia fala que vai descer fogo do céu e vai consumir o dragão. E não vai ter mais dragão, não. Vai ter somente a vida eterna, o povo de Deus, os escolhidos de Deus vivendo na eternidade. Porque a Nova Jerusalém, meu irmão, a Bíblia diz que não vai ter morte mais. A palavra de Deus diz que não vai ter angústia, não vai ter tristeza, não vai ter lamentação, não vai ter doença, não vai ter enfermidades, não vai ter noite mais, não vai ter ódio. Irmãos, nós temos que largar o ódio, nós temos que largar a tristeza, nós temos que largar as inimizades, nós temos que largar a soberba, nós temos que largar a idolatria, nós temos que largar a feitiçaria, nós temos que largar a mentira. A Bíblia diz que só vai entrar no reino de Deus aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, irmão, é arrepender, é ver que Jesus ele sofreu, e por ele sofrer e para nos ensinar a verdade, nós somos agora eleitos do Senhor. Isso é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmão, eu peço em nome de Jesus que você possa estar orando a Deus a cada dia para que o Evangelho cresça. Porque quando a igreja de Deus ela cresce no bairro, irmãos, as drogas ela vai caindo, a bebida ela vai caindo. Quando a igreja de Deus verdadeira ela cresce no bairro, vai saindo a doença, vai saindo a enfermidade, vai saindo os demônios em nome de Jesus, vai saindo o engano de Satanás, vai saindo as falsas doutrinas de homens, enganadores, que usam de forma ilegítima o Evangelho de Deus. A Bíblia diz que nós temos que usar a palavra de Deus para ganhar almas para o reino de Deus, para poder encher o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas que nós temos que orar ao Deus eterno, dono da seara, para que Ele envie trabalhadores. Irmãos, são poucos profetas hoje. E os poucos que tem, a Babilônia está tentando destruir. Mas a Bíblia diz que Deus vai destruir a Babilônia. O sangue dos justos ainda está clamando. O sangue de Jesus ainda está clamando. O sangue dos mártires que foram mortos pelo sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, ele ainda está clamando. Porque Jesus foi um inocente, morto, inocente, crucificado, inocente. Mas para que nós tenhamos vida eterna, ele se fez maldito, ele se fez culpado, ele se fez um pecador, para que nós possamos conhecer o Evangelho da cruz, que é o arrependimento das nossas más obras. Porque, irmão, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso.
Aquele que disser que é melhor do que o outro, que eu sei mais do que esse, eu sou mais do que aquele, é mentiroso. Só existe um que é Senhor, e só existe um que é Mestre. Só existe um Deus que está nos céus, que é o Senhor dos exércitos, Yahweh de Sebaot, o Deus eterno de Israel. E só existe um Mestre, um Senhor, que a Bíblia fala que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, porque o Senhor levantou do trono de Davi aquele que fez todas as coisas, e Ele está entre nós, irmãos. Você não pode achar que Jesus não está mais entre nós, porque Jesus disse: eis que eu não vos deixarei órfãos, mas eu estou com vocês pelos séculos dos séculos. Isso quer dizer que Ele nunca nos deixou, irmãos. Ele subiu aos céus, mas a presença dEle sempre esteve conosco. Isso quer dizer que Ele tem curado a nossa alma, é Ele que nos traz alegria no nosso dia a dia. É Ele que faz a gente acordar de manhã e sentir uma esperança de que tudo vai ficar bem. É Ele que faz a gente sentir um desejo de amar o nosso próximo. É o Senhor que faz a gente sentir um desejo de ler a Bíblia. Se você não tem desejo de ler a Bíblia, meu amigo, minha amiga, se você não tem desejo de ler a Bíblia, ore ao Senhor, peça perdão a Ele, porque quando a gente sente desejo de ler a Bíblia, de buscar o Espírito de Deus através de um louvor, através de uma adoração, de uma oração, quando você abate o seu joelho no chão, isso quer dizer que Deus está no teu coração. Isso quer dizer que você está próximo de Deus. Mas se você tem tempo já que você não lê a Bíblia, que você não ora, que você não canta, se você não adora, se não ajuda o seu próximo, você não quer saber de nada e pensa assim: eu não preciso fazer nada disso. Não, Jesus já fez tudo, irmãos. Jesus fez tudo. Mas Ele falou assim: obras maiores do que eu fiz, vocês farão. E essas obras maiores, irmãos, muitas vezes é você ir debaixo de um viaduto e ajudar uma pessoa que está debaixo do viaduto. Muitas vezes a obra maior, irmão, é você conseguir orar e Deus, através da sua oração, libertar uma pessoa das drogas, da enfermidade, de tudo. Porque obras maiores vocês farão. E pela fé, irmão, a igreja está até hoje, pela palavra que Jesus disse. O próprio Senhor Jesus disse que vocês permanecerão. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, e vocês ouvirem a minha palavra, então eu estou em vós e vós estáis em mim. Assim como eu estou em meu Pai, assim como meu Pai está em mim, vocês estão em mim, diz o Senhor. E nós somos um em Deus. É linda essa palavra, ver que Jesus diz que nós somos um em Deus. Deus é um, irmãos. Deus te levantou com autoridade como o rei Davi, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos um será como Deus e o mais fraco entre o povo será como Davi. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós somos como o rei Davi na terra. E rei Davi, a Bíblia diz que ele era um rei que ele lutava contra as fraquezas dele, porque ele tinha as falhas, irmão. Mas todas as vezes que o rei Davi pecava, ele entrava na presença de Deus e se humilhava. Senhor, eu falhei, Senhor, me perdoa. Rasgava suas vestes e se humilhava. Onde está a humilhação na nossa vida hoje? Como temos nos humilhado diante de Deus? Para nos humilhar, irmãos, nós temos que tirar o apontar de dedo, ficar apontando o dedo para o meu próximo. Você não ora, você não jejua, você não vem na escola bíblica dominical, você é assim, você é assado. Irmãos, cada um tem uma vida com Deus. Deus não deu o mesmo peso de fardo para as pessoas iguais, não. Ele pôs sobre cada um aquilo que é possível a pessoa carregar. Não adianta eu julgar o meu próximo, não adianta eu apontar o dedo para o meu próximo, sendo que muitas vezes dentro de mim pode ter algo pior do que o meu próximo. Porque o meu próximo, quem sabe da vida dele é Ele, Deus. Eu posso chegar nele e dar a instrução da palavra para ele, se primeiro nós tirarmos dos nossos olhos. Que a Bíblia disse: vai, primeiro tira o argueiro que está no teu olho, depois você vai e tira do teu irmão. Quem és tu que julga o teu próximo? Então, irmãos, eu agradeço muito a Deus de estar revelando a palavra dele nos dias de hoje. Você está vendo profetas de Deus sendo levantados pelo Espírito de Deus. E a cada dia a Babilônia está caindo, o engano está caindo. Irmãos, eu agradeço em nome de Jesus e termino aqui em nome de Jesus. Amém.